Olá! Sejam todas muito bem-vindas e todos muito bem-vindos à nossa segunda aula das oficinas online de horta da Escola Estadual Dorival de Barros Gomes. Nessa aula a gente vai aprender os procedimentos para fazer plantio em vasos. Se você ainda não assistiu a aula 1, você pode assistir ela agora lá no nosso canal, ela está disponível, é só procurar lá, aula 1 da oficina de horta. E é legal que vocês assistam porque nela a gente aprendeu como produzir adubo na nossa casa com o nosso próprio lixo orgânico. Bom, primeiramente você vai precisar de um pouco de terra, um pouco de adubo, esse adubo aqui eu tirei do meu minhocário, um pouco de brita, que são essas pedrinhas aqui, um vaso e uma muda, que é a muda que você vai transplantar para esse vaso. Caso você perceba que a sua terra não está muito soltinha, é interessante você misturar a ela um pouco de areia, porque desse jeito, quando você regar a sua muda, a água vai passar pela terra de uma maneira mais fluida, sem ficar empoçada. Se você tiver uma terra muito argilosa, o que acontece? A terra argilosa, ela tem partículas muito pequenas, e os espaços entre essas partículas também são muito pequenos. Então, isso faz com que quando você joga a água, fique empoçada. Por isso que é importante você adicionar a areia quando isso está acontecendo. A areia tem partículas maiores, os espaços entre as partículas também são maiores e isso faz com que o solo, a terra que você utiliza, fique mais aerado, permitindo que a água na hora de você regar passe com maior fluidez. Além da areia que você pode misturar caso a sua terra seja muito argilosa, eu costumo adicionar também e misturar na minha terra um pouco de adubo. Caso você tenha certeza que a sua terra já é bastante nutritiva, dependendo do local onde você for pegar a sua terra, não precisa fazer isso. Mas eu costumo fazer porque eu muitas vezes pego terra em praças, por exemplo, para plantar nos vasos da minha casa. Então eu acabo colocando adubo para que a terra fique bem nutritiva para essa mudinha que eu vou colocar nesse vaso. A muda que eu vou transplantar aqui para um vaso maior, para que ela consiga crescer mais, já que ela está num lugar muito pequenininho, é um tipo de planta chamada suculenta. Esses tipos de plantas são chamadas de suculentas porque elas possuem a raiz, o talo e as folhas mais engrossadas. E isso faz com que elas consigam armazenar uma quantidade de água muito maior do que as plantas que não são consideradas suculentas. Olhem as folhinhas dela. Elas são mais grossinhas e existem vários tipos de plantas suculentas. Elas são lindas e são uma opção muito legal de ter em casa para poder decorar o seu espaço de horta. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o seu vaso. Ele tem que estar furado lá embaixo, né? Caso você utilize algum material reutilizável da sua casa, garrafas, caixas de leite, aí você precisa fazer os furos no fundo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é jogar as britas no vaso. As britas precisam preencher o fundo todo, até você não conseguir mais ver o fundo do vaso e os furinhos que ficam lá embaixo. Então, você pode colocar lá no fundo e ir organizando até que você complete totalmente o fundo do seu vaso. Em seguida, você vai adicionar um pouco de terra no fundo do seu vaso. Aí você vai jogar um pouquinho de água no lugar onde a sua mudinha tá e esperar um pouquinho até a água descer, porque desse jeito você consegue tirar a mudinha exatamente no formato que ela tá. Aí então a gente vai colocar a muda no novo vasinho. E a gente vai perceber que vai sobrar espaço ao redor dela. Esse espaço a gente vai preencher com mais terra. É legal deixar ela bem centralizada aqui. Bom, então aqui eu preenchi todo o espaço que tinha sobrado com terra. Ficou tudo preenchido no nível da mudinha que eu acabei de colocar aqui. E aí eu costumo colocar um pouco de adubo aqui por cima, porque aí enquanto você for regando a sua plantinha, vai escorrendo os nutrientes do adubo para as raízes da sua muda. Então aqui eu já adicionei um pouco de
adubo por cima, é só uma camadinha mesmo. E aí agora, para finalizar, uma coisa legal de se fazer é cobrir por cima desse adubo, cobrir ele com cobertura vegetal. Isso é importante porque aí o sol não vai bater diretamente na terra e nem diretamente no adubo. Se o sol bater diretamente no adubo, vai ressecar ele. A cobertura vegetal pode ser feita com qualquer tipo de folha que você encontrar. Então, eu peguei aqui algumas folhas de margaridão, de um açafrão que eu tenho aqui na minha casa, de uma mangueira. Tem uma também aqui que é do mamoeiro. Então, ela pode ser feita com qualquer tipo de folha que você for coletando por aí, ou numa praça, ou folhas secas que tiverem nas suas plantas. E aí, o que você vai fazer é pegar elas, cortar, dar uma picotada nelas e adicionar por cima do seu vaso. Isso vai fazer com que o sol não resseque a sua terra, né? E vai manter a umidade, então, ali para sua plantinha. Então é isso, tente fazer uma boa cobertura de solo para o seu vaso, cobrindo a terra completamente. Com o tempo você vai perceber que essa cobertura que você colocou no seu vaso, ela vai se decompondo, ou seja, vai se transformando em adubo, assim como acontece nos minhocários, com o nosso lixo orgânico. Então, quando você perceber que ela já se decompôs bastante, quando você vê que ela já não é uma camada de folhas, mesmo que seja seca por cima do seu vaso, aí você vai e pega mais folhas e picota mais folhas por cima novamente para trazer essa proteção para a terra do seu vasinho e logo para sua muda também. A cada mais ou menos uns 20 dias é legal você adicionar adubo de novo. Então você vai tirar essa camadinha de folhas que está por cima, colocar o adubo na superfície de novo, como a gente fez, e adicionar as folhas por cima de novo. É legal fazer isso mais ou menos a cada 20 dias para você manter sempre a sua plantinha recebendo bastante nutrientes. Para que você não tenha que comprar adubo, você pode produzir esse adubo na sua casa utilizando o seu lixo orgânico para isso. Se você estiver interessada ou interessado em produzir adubo na sua casa, assista a aula 1 que está disponível no nosso canal. Se você precisar, é só entrar em contato com a gente para a gente poder marcar um horário e encontrar com vocês de uma maneira segura, mantendo os protocolos de segurança da pandemia. Aí a gente se encontra lá na escola em horários combinados. E a gente vai disponibilizar todo o material necessário para poder montar o minhocário, que é onde vai ser produzido esse adubo. A mesma coisa vale para os materiais necessários para essa aula que a gente teve aqui hoje. Todos os materiais necessários, inclusive as mudinhas. A gente tem uma lista de mudinhas que vocês vão poder escolher quais mudinhas vocês vão querer plantar na casa de vocês. Então, todos os materiais necessários a gente vai disponibilizar para vocês. Não é agora que esse material tá lá na escola. Precisa combinar, entrar em contato com a gente antes pra gente combinar esse horário e esse dia. Para finalizar, eu só queria dizer para vocês que esse conteúdo sobre plantio em vaso foi um conteúdo de maneira mais geral sobre as plantas. Porque, na verdade, cada planta tem a sua característica. Ou seja, os cactos, por exemplo, eles gostam de viver numa terra mais arenosa, com mais areia. Além disso, eles não gostam de ser muito regados. A samambaia, por exemplo, como essa aqui, ela é uma planta que gosta muito de umidade. Então, é muito legal ela receber regas constantes. Tudo depende da planta que você quer cultivar. Existe uma diversidade gigante de plantas e elas são muitas vezes muito diferentes entre elas. Então é muito importante você pesquisar quais são as características da plantinha que você está plantando e ver qual que é o ambiente melhor para ela. Se é mais arenoso, se é mais argiloso, se é com bastante rega, se é com pouca rega, se é no sol, se é na sombra, na meia sombra. Tudo vai depender da planta que você está cultivando. Mas essas especificidades a gente vai tratar com maior profundidade mais pra frente no decorrer das nossas oficinas. Por enquanto a gente trouxe essa aula assim mais geral, mas se você tem na cabeça alguma mudinha específica que você queira muito plantar, conversa com a gente que a gente pode procurar, pode arrumar um jeito de aonde encontrar essa planta. E a gente pode também trocar informações sobre as mudinhas que vocês já plantam ou as que vocês querem plantar. Por enquanto a gente vai disponibilizar uma lista de mudinhas para vocês e vocês vão escolher qual que vocês gostam mais. E a que vocês escolherem a gente vai conversar com cada um mais profundamente as características de cada uma delas.
Muito obrigada por assistirem essa aula. Qualquer dúvida, qualquer informação que quiserem trazer, conversa que quiserem trocar, é só mandar mensagem no nosso número. Aguardo o retorno de vocês, bora plantar e até a próxima aula!